De divulgação das eleições do 4º andar do prédio sede do TRE-AM. O objetivo da cerimônia é demonstrar para a população e para os candidatos que todos os votos são contabilizados de forma correta. Por este motivo é essencial a efetiva participação dos partidos políticos e da imprensa, informou o TRE. O monitoramento do tráfego nas vias mais movimentadas da cidade será reforçado neste domingo, 27 de agosto, com aproximadamente 300 agentes de trânsito a partir das 6 da manhã até as 23 horas. A ação faz parte do planejamento da Prefeitura de Manaus por meio do Manaus Trans para garantir a segurança nas vias para condutores e pedestres no segundo turno das eleições suplementares. Além do monitoramento, os agentes poderão atuar com fiscalização para coibir estacionamento irregular que provoque prejuízos à fluidez das vias. Em todas as zonas eleitorais não haverá interdição de ruas nem alteração na circulação. A presença dos agentes será intensificada nas áreas próximas aos maiores colégios eleitorais de Manaus. Os agentes também vão colaborar para a travessia de pedestres na frente dos locais de votação situados em corredores de tráfego. No dia da eleição, o Manaus Trans atuará em parceria com outros órgãos envolvidos no planejamento da segurança da cidade. Para solicitar a presença de agente de trânsito, o contato pode ser feito pelo telefone 0800 092 1188. Vamos repetir. 0800 092 1188. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TRE-AM, definiu a data de 2 de outubro de 2017 para a diplomação do governador e vice-governador do estado do Amazonas. De acordo com o TRE, a solenidade de diplomação ocorrerá no auditório desembargador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro, no prédio anexo do Tribunal de Justiça do Amazonas, situado à Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo, às 17 horas. No primeiro turno realizado no dia 6 de agosto, os mais votados foram os ex-governadores Amazonino Mendes, PDT, que obteve 38% dos votos, e Eduardo Braga, PMDB, com 25%. Eles disputarão o segundo turno. Atualmente exerce o cargo de governador do Amazonas o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, do PSD. Polícia. Um incêndio atingiu um terreno abandonado por volta das 21 horas na rua Rio Negro, localizada no bairro do Mauazinho, na zona leste de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local fica próximo ao terminal de ônibus. Não houve feridos. As chamas estavam altas, de acordo com a corporação. 2 viaturas foram enviadas ao local, além de um carro de combate a incêndio e uma pipa para apoio. O incêndio atingiu 2 casas na tarde desta sexta-feira no bairro Petrópolis, zona centro-sul de Manaus. O Corpo de Bombeiros informou que uma casa de madeira teve perda total e a outra casa mista teve perda parcial. Os imóveis são localizados no final de uma escadaria que tem acesso para a rua Benjamin Constant. Segundo o cabo do Corpo de Bombeiros, Denis Ferreira, o incêndio foi de médias proporções e ninguém ficou ferido. 2 viaturas foram deslocadas ao local e para combater as chamas e fazer o rescaldo foram usados 5.000 litros de água, disse ele. O Corpo de Bombeiros não informou as causas do incêndio. 2 homens armados invadiram o estacionamento da Secretaria de Estado de Assistência Social, SEAS, e roubaram o revólver do segurança na manhã desta sexta-feira. O assalto ocorreu na Avenida Darcy Vargas, no bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus. Os suspeitos fugiram. O detento José Onilson Félix de Abreu, 22 anos, foi encontrado morto na noite desta sexta-feira em uma cela no Centro de Detenção Provisória, CPD-2, da zona rural de Manaus. José foi flagrado no último dia 28 de julho abusando sexualmente de uma menina de 8 anos, que é filha de um preso daquela unidade. Na ocasião, ele foi encaminhado à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente para os procedimentos de flagrante e foi indiciado pelo crime de estupro. Uma adolescente de 15 anos morreu no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, desta sexta-feira, 6 dias após ter sido baleado na Avenida Circular 2, bairro do Mutirão, zona leste de Manaus, no dia 19 de agosto, por pessoas não identificadas. Ele estava na frente da casa da namorada e mais uma amiga dele quando o crime aconteceu. Elas também ficaram feridas. De acordo com a tia do adolescente, a cozinheira Cristimar Moura Carneiro, de 43 anos, o sobrinho Jailson Carneiro Jordão, de 15 anos, havia ido para a casa da namorada como costumava fazer. Ele disse que ele estava com ela e mais uma amiga na frente da casa quando o crime aconteceu. 6 horas e 27 minutos em Manaus.
João Pinto Carioca, o João Branco não quis falar no primeiro dia do julgamento dos réus do homicídio do delegado Oscar Cardoso Filho, morto em 2014. O narcotraficante seria ouvido por meio de videoconferência, mas disse que vai seguir o direito constitucional de se manter calado. Com isso, os advogados de João Branco falaram por ele. O contato deve ser feito neste sábado, dia 26, às 9 horas no horário de Brasília. O réu Marcos Pará foi ouvido e negou o crime. Ele disse que não conhecia João Branco. O julgamento iniciou na manhã de ontem, sexta-feira, e deve seguir pelos próximos dias. Até às 23 horas, 7 testemunhas haviam sido ouvidas. Os 3 últimos réus acusados pelo envolvimento na morte do delegado de Polícia Civil do Amazonas, Oscar Cardoso, negaram durante o julgamento que seguiu na noite desta sexta-feira em envolvimento no crime. Mário Jorge Nobre Albuquerque, de 45 anos, o Mário Tabatinga, Diego Bruno de Souza, de 29 anos, e o cunhado dele, Messias Sodré, de 33 anos, voltaram a afirmar perante o segundo tribunal do júri que foram torturados e coagidos pelo delegado da Polícia Civil, Paulo Martins, que presidiu o inquérito sobre o crime. Nas declarações dadas pelos cunhados que são acusados por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha, eles afirmaram não saber o motivo de terem sido enviados na morte do delegado. Negaram também conhecer o narcotraficante João Carioca, o João Branco, acusado de ser o mandante do crime. No entanto, a dupla afirmou que apenas o viam na área do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde cumpriam penas juntos. Loteria. O concurso de número 1962 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 37 milhões de reais para quem acertar hoje as 6 dezenas. E o sorteio ocorre neste sábado em Araraquara, São Paulo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor integral do prêmio, o ganhador poderá comprar 9 iates de luxo. Se quiser investir na poupança, receberá mensalmente 208 mil reais em rendimentos. Vamos aos números da Lotomania, concurso de número 1791. 20 acertos, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 29, 8 milhões de reais. Com 19 acertos, 10 apostas ganhadoras, prêmio 33.650 reais mais 2 centavos. 18 acertos foram 163 ganhadores, com premiação individual de R$1.843,23. 17 acertos, 1.420 apostas ganhadoras, prêmio R$148,10. 16 acertos, 8.921 apostas ganhadoras, com premiação de R$23,57. 15 acertos, 39.140 apostas ganhadoras, prêmio R$5,37. O azarão não deu sorte, 0 acerto, não houve ganhador. Vamos às dezenas do concurso 1791 da Lotomania. Anote: 07, 09, 17, 21, 27, 29, 36, 40, 41, 42, 53, 62, 63, 68, 75, 77, 78, 83, 95, e 00. Vamos repetir: 07, 09, 17, 21, 27, 29, 36, 40, 41, 42, 53, 62, 63, 68, 75, 77, 78, 83 95 e 00. 6 horas 33 minutos em Manaus. O assunto agora é Loto Fácil, concurso de número 1555. 15 acertos, 6 apostas ganhadoras. Cada uma recebe R$313.083,77. Os ganhadores são de Brasilândia de Minas, em Minas Gerais, Muriaé, também em Minas Gerais, Itapetininga, Peruíbe, São José do Rio Preto e São Paulo, capital. Com 14 acertos, 666 apostas ganhadoras, prêmio R$1.239,81. 13 acertos, 18.577 apostas ganhadoras, prêmio fixo R$20. 12 acertos, 192.620 apostas ganhadoras, o prêmio R$8. 11 acertos, 921.506 ganhadores, o prêmio também fixo R$4. Atenção para as dezenas do concurso de número 1555 da Loto Fácil. Anote: 01, 02, 06,
08 09 10 12 13 14 16 18 20 22 23 25. Vamos repetir para você as dezenas do concurso 1555 da Loto Fácil. 01 02 06 08 09 10 12 13 14 18 20 22 23 e 25. 6h34 em Manaus. Esportes. O jogo de ontem, no início da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará 1, Náutico 0. Paraná Clube 2, Juventude 0. Internacional 3, Paysandu 2. E vamos ao jogo deste sábado, começando pela Série C. Botafogo de São Paulo e Tupi. Tombense de Minas Gerais e Ipiranga do Rio Grande do Sul. São Bento e Bragantino. Motoclube e Clube do Remo. Salgueiro e Sampaio Corrêa. Pela Série B jogam hoje Santa Cruz e CRB. Vila Nova de Goiás e ABC. Oeste e Boa Esporte Clube. Figueirense e Guarani. Luverdense e Londrina. 2 jogos apenas pela Série A. Às 15 horas, Fluminense e Vasco. E às 18 horas, Corinthians e Atlético de Goiás. E por falar em Vasco, com dores no joelho direito desde a partida contra o Bahia, Luiz Fabiano Fabuloso passou por exames médicos que constataram a necessidade de uma intervenção cirúrgica no local. O procedimento acontecerá na próxima terça-feira, 29, e ainda não há uma previsão de retorno do atacante aos gramados. 6h mais 36 em Manaus. Últimas notícias. O dólar fechou em leve alta ante o real nesta sexta-feira, encerrando a semana no patamar de R$3,15. A moeda norte-americana avançou 0,23%, vendida a R$3,1544, depois de bater a máxima de 3,1636. Na semana, o dólar subiu 0,27% frente ao real. O Ibovespa terminou o pregão em baixa de 0,08% a 71.073 pontos. Na semana, porém, o índice acumulou alta de 3,43%, a quinta consecutiva. A Petrobras anuncia aumento do preço da gasolina em 1,2% a partir deste sábado 25 e redução de 0,7% do diesel nas refinarias. É empurrado na terceira quadricemana de agosto, especialmente por quedas nos preços de leite e carnes, o Grupo Alimentação surpreendeu mais uma vez e teve peso preponderante na variação positiva de apenas 0,22% na média dos preços ao consumidor na capital paulista, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC da FEP. O relato foi feito nesta sexta-feira, 25, pelo economista da FIP, Moacir Moquim Iabico. A arrecadação federal totalizou 109,94 bilhões de reais em julho deste ano, informou nesta sexta-feira a Receita Federal. O valor se refere à receita com impostos, contribuições federais e outras, como royalties pagos ao governo por empresas que exploram petróleo no país. O resultado representa uma queda real, descontada a inflação, de 0,34% na comparação com o mesmo período de 2016. Foi o pior resultado para o mês de julho desde 2010, ou seja, em 7 anos. O índice que mede a confiança do comércio recuou 1 ponto em agosto ao passar de 83,4 para 82,4 pontos, o menor nível desde janeiro. Já o índice que mede a confiança do consumidor caiu 1,1 ponto em agosto para 80,9 pontos. Após a terceira queda consecutiva, o índice atinge o menor nível desde janeiro, 79,3 pontos. As informações são da Fundação Getúlio Vargas. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, decretou novamente nesta sexta-feira a prisão do ex-presidente do Departamento de Transportes do Rio, Rogério Onofre. À noite ele ainda não tinha sido encontrado e já era considerado foragido. A polícia procurou e não encontrou o Onofre na casa dele em Paraíba do Sul, no sul do estado do Rio de Janeiro. Ele já foi prefeito da cidade e depois que ganhou o direito de responder ao processo fora da cadeia, cumpria lá o recolhimento domiciliar. Tinha que passar as noites, os fins de semana e os feriados dentro de casa. O advogado disse que Rogério Onofre não estava em casa porque se sente ameaçado. O advogado não explicou por que o réu ainda não se entregou, mas afirmou que Onofre vai procurar a polícia neste sábado. 6h41 em Manaus. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ontem denúncia contra 4 senadores do PMDB: Renan Calheiros, de Alagoas, Romero Jucá, de Roraima,
Garibaldi Alves Filho, do Rio Grande do Norte, e Valdir Raupe, de Rondônia. No mesmo inquérito também foram denunciados os ex-presidentes José Sarney, o ex-presidente da Transpetro subsidiária da Petrobras, Sérgio Machado, o ex-presidente da empresa Odebrecht Ambiental, Fernando Reis, e os executivos Luiz Fernando Maramaldo e Nelson Maramaldo, sócios da empresa NM Engenharia. A denúncia resultante das investigações sobre desvios em contratos da Transpetro. São apurados os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O deputado federal Aníbal Gomes, do PMDB do Ceará, também era alvo do mesmo inquérito, mas não foi denunciado. Caberá agora ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, analisar o caso. Em depoimento de delação premiada, o ex-governador do Mato Grosso, Simval Barbosa, afirmou ao Ministério Público Federal que chegou a receber propina de R$500 mil em barras de ouro. O conteúdo da delação do ex-governador foi tornado público nesta sexta-feira pelo ministro Luiz Fux, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Com base na delação, Fux autorizou a abertura de inquérito para apurar diversos crimes narrados por Barbosa. Ao narrar fatos de quando foi eleito governador em 2010, Simval Barbosa afirma que nomeou Pedro Nadaf para a Secretaria da Casa Civil. Ele também fechou delação premiada com o Ministério Público Federal. Segundo o ex-governador, Nadaf tinha um débito de R$500 mil com ele, oriundos da divisão de retornos recebidos, ou seja, propina. 6h43 em Manaus. Os Estados Unidos anunciaram ontem novas e fortes sanções financeiras contra a ditadura na Venezuela, entre elas a proibição de negociar bônus soberanos e da companhia petroleira estatal PDVSA. Um decreto assinado pelo presidente Donald Trump, o primeiro que afasta o país e não apenas indivíduos venezuelanos, proíbe negociar nova dívida emitida pelo governo da Venezuela e a sua empresa petroleira estatal, indicou a Casa Branca. Também proíbe a negociação de certos bônus existentes, propriedade do setor público venezuelano, assim como o pagamento de dividendos ao governo da Venezuela, completou o comunicado. A Sociedade Interamericana de Imprensa, uma entidade que promove a liberdade de imprensa no continente, condenou nesta sexta-feira a decisão da Venezuela de fechar 2 canais de televisão colombianos. O presidente da Comissão de Liberdade de Imprensa e Informação da CIP, Roberto Roque, disse que os canais estrangeiros foram expulsos devido à sua cobertura da incessante deterioração que observa a situação política e social da Venezuela. A Caracol TV, uma das principais emissoras privadas da Colômbia, e a RCN foram retiradas do ar na Venezuela por ordem do governo de Nicolás Maduro. A Coreia do Norte efetuou o disparo de 3 mísseis balísticos de curto alcance na manhã de sábado 26, horário local. Em um comunicado, o Comando dos Estados Unidos do Pacífico diz que detectou o lançamento de 3 mísseis balísticos de curto alcance em um período de 30 minutos, com início às 6h50. O primeiro e o terceiro falharam em seu lançamento e o segundo parece ter explodido quase imediatamente. 6h44 em Manaus. Integrante do PSB já começam a demonstrar preocupação com os sinais explícitos de afastamento entre o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o prefeito da capital paulista, João Dória. Nos bastidores, Alckmin não esconde o desconforto com a movimentação precoce de Dória para a sucessão presidencial de 2018. Aliados de Alckmin em todo o Brasil relatam ao governador com frequência os movimentos do prefeito em várias cidades do país onde Dória tem dado palestras. Apesar da simpatia de deputados mais jovens pela eventual candidatura de Dória, caciques do partido acham que o prefeito não é confiável. O líder do PSB na Câmara dos Deputados, Ricardo Trípoli, de São Paulo, protocolou ontem na Presidência da República um pedido de revogação de decreto de número 9.142/17, que determina a extinção da Reserva Nacional de Cobre e seus associados, situada nos estados do Pará e do Amapá. O decreto editado nesta semana permite que a área de aproximadamente 46 mil quilômetros quadrados seja explorada por atividades de mineração. No documento, Trípoli diz que a floresta amazônica é um dos patrimônios nacionais descritos na Constituição Federal e que a iniciativa de extinguir a reserva não deveria ocorrer sem análise técnica mais profunda e sem o debate público.
Em negociação de delação premiada, o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, afirmou que o ex-presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, César Aspor Rocha, recebeu suborno no valor de pelo menos 5 milhões de reais da construtora Camargo Corrêa para barrar a Operação Castelo de Areia da Polícia Federal. Além da Camargo Corrêa, a operação deflagrada em 2009 tinha como alvos outras empreiteiras e políticos posteriormente investigados na Operação Lava Jato. Palocci disse que o acerto com Rocha foi comandado pelo advogado Márcio Tomás Bastos, morto em 2014, e incluía também a promessa de apoio para que o então magistrado fosse indicado para uma vaga no STF, o Supremo Tribunal Federal, que acabou não acontecendo. O repasse para Rocha foi depositado numa conta no exterior, segundo Palocci. Aspor, a Camargo e a família de Bastos negam a acusação do ex-ministro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, autorizou a abertura de inquérito para investigar as declarações do ex-governador de Mato Grosso, Simval Barbosa, sobre o funcionamento de um suposto esquema de corrupção no estado entre 2004 e 2014. Simval fechou o acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República e o conteúdo dos depoimentos foi tornado público ontem, após a retirada do segredo de justiça. Um helicóptero americano Black Hawk caiu na costa do Iêmen na sexta-feira durante um treinamento, informou o exército dos Estados Unidos. 5 membros da aeronave foram resgatados, mas o exército americano ainda busca um tripulante. E o furacão Harvey chegou ao continente americano e tocou o solo por volta das 22 horas desta sexta-feira, cerca de 0 hora no horário de Brasília, neste sábado, em Rockport, cidade de 8 mil habitantes no Texas, com vento de 209 km/h. Um furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson, que vai de 1 a 5. A aterrissagem ocorreu a cerca de 50 quilômetros a nordeste de Corpus Christi, cidade onde era esperado que o furacão tocasse o solo, transformando o Harvey no primeiro grande furacão a atingir território americano desde o Wilma, na Flórida, em 2005, e o primeiro de categoria 4 a atingir o Texas desde o Carla, em 1961, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos afirma que inundações catastróficas são esperadas devido à chuva pesada e ao surgimento de tempestades. Ao menos 200 mil pessoas estão sem energia elétrica no Texas. 6 horas e 48 minutos em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Correio da Bahia. DPT identifica 18 vítimas de naufrágio em Mar Grande. Principal matéria de capa do jornal O Globo do Investigações Rio de Janeiro. comprovam acusações de delator contra Temer, diz Janot. Ainda no Rio de Janeiro, destaque do dia. Homem de confiança de Fernandinho Beiramar é preso em São Paulo. O que diz a Folha de São Paulo. Procurador-Geral da República denuncia Renan, Jucá e Sarney. Estado de São Paulo. Homem que Gilmar mandou soltar está foragido após desrespeitar medida cautelar. Vamos ao Planalto Central, na capital federal, com destaque do jornal Correio Brasiliense. O governo começa a depositar créditos em dinheiro para quem não tem casa nem carro. Valor econômico. Janot acusa Blairo Maggi de organização criminosa no MT, ministro nega. Vamos agora a BH com destaque do jornal O Estado de Minas. Mãe e 6 filhos são resgatados após 19 anos de cárcere privado. No Recife, o Centenário e o Jornal do Comércio. Dono de barco que naufragou no Pará será indiciado. Porto Alegre, Jornal 0 Hora. Quero mostrar para as pessoas que eu não sou um monstro, diz jovem que agrediu professora em SC. Brasil Econômico. Conta de luz terá bandeira tarifária amarela em setembro, diz a ANEL. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado. Apenas 2, começando pelo Centenário, Jornal do Comércio. Desafio crescente da mobilidade. A crítica. Morte de delegado, julgamento histórico. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Reis, Egdeg e Thaís Gama. Técnica de Marcos Salles e Arane Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo E Eduardo Silva.